Olá, paz. Hoje nós vamos falar do batismo com fogo. Batismo com fogo ou de fogo, realizado pelo Senhor. O texto e o tema está em Lucas 3. Eu quero ler e vou colocar aí, vou editar, colocar para você ver. O texto começa no versículo 15, quando João Batista falou ao povo, respondendo à pergunta que o povo lhe fizera acerca da sua divindade ou não, se João Batista era o Messias que havia de vir ou não. Olha o que João Batista responde. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, olha lá, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, estou agora no versículo 17, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo do seu celeiro. Porém, queimará a palha com fogo inextinguível. Preste bem atenção. Alguns interpretam e entendem que quando João Batista fala aqui, batismo com o Espírito, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Alguns entendem que batismo com o Espírito, Deus enchendo do Espírito, sem dúvida, né? Batismo, mergulhar. E com fogo fala de juízo, de julgamento, né? Então, quando fala de batismo com fogo, alguns entendem por causa do final do versículo 17. Segundo eles, tentando interpretar a Bíblia de uma forma mais coerente e usando o critério do contexto imediato, posterior. Então veja bem que quando termina o versículo 16, que ele está falando ele termina de falar no 16 de batismo com Espírito e batismo com fogo, ele vai falar de fogo inextinguível, de condenação, de punição, de juízo. Então, alguns entendem dessa forma. Batismo com o Espírito, Jesus enche do Espírito os que lhe são seus, os que se achegam a Ele, que o buscam, que o aceitam. E com fogo aqueles que que rejeitam o plano de Deus. Só que, quando a Bíblia vai falar de batismo com fogo, o contexto posterior, imediato, aqui não explica o versículo 16. Porque é verdade que ele falou de fogo de punição no final, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Está falando da separação que ele vai fazer no último dia e faz agora também, né? De separar o trigo da palha, queimar a palha, batismo com fogo para o trigo. Batismo com o Espírito, para o trigo. Batismo com fogo, para a palha. Só que é verdade que Jesus vai fazer isso. Paulo diz isso, né? Que ele determinou um dia em que esse varão que é Cristo há de julgar os vivos e mortos e tal e tal. Tem vários textos que mostram isso. Só que o batismo com fogo aqui não se refere a fogo de punição. Por quê? Porque pastor George, como é que você vai trazer essa explicação? Com base em quê? Já que o contexto posterior e imediato aponta o fogo como sendo punição. Não. É claro que João Batista seguiu discorrendo aqui. Agora, quando ele fala de batismo com Espírito e com fogo, ele está falando realmente isso voltado para o trigo, para aqueles que o buscam. O batismo com Espírito e o batismo e com fogo é o batismo para o povo de Deus. E para aqueles que rejeitam, o fogo inextinguível. Fogo, na Bíblia, tem vários, vamos dizer assim, assume várias figuras, sentidos, né? Pedro fala do fogo que está vindo para provar aqueles que são de Deus, né? Fogo aí como prova. 1 Pedro 4, versículo 12, 13, 14, não lembro. Vou colocar aí embaixo para você acompanhar na sua Bíblia. Ali não tem nada a ver com punição eterna. Tem a ver com as provas da vida, que queima, que vem para nos provar com o objetivo de nos purificar mais, de nos preparar mais para Deus. Fogo assume, e tem também o sentido aqui do versículo 17, o fogo inextinguível, como o próprio inferno, as regiões inferiores, a punição eterna.
e por aí vai. Só que o batismo com Espírito e com fogo aí tem outro sentido, que é o que nós vamos ver aqui. Primeiro eu quero falar para você o que não é. Agora eu quero falar o que é o batismo com Espírito e com fogo. Bom, o contexto que eu devo me basear para interpretar esse texto aqui de João 3,16, Lucas 3,16, que ele fala do batismo com Espírito e com fogo, não é aqui o contexto imediato posterior, seguindo o versículo 17. Não. Por quê? Porque essa palavra aqui, essa promessa que João está, essa palavra profética que João está liberando aqui, e que é a promessa de Deus lá de Joel 2, a promessa que Deus vinha fazendo ao seu povo, às gerações futuras, que se concretizaria do derramado do Espírito, do batismo no Espírito, ela vai se concretizar, essa promessa, em Atos 2. Então, o texto que eu devo usar para interpretar o que João quer dizer com ele vos batizará com Espírito e com fogo, o texto mais seguro, mais claro, é o texto do cumprimento das promessas. Se você for em Atos 2, versículos 3 e 4, eu trouxe aqui, eu vou colocar aí, ó. Quando o Espírito desceu, o batismo com o Espírito, tá? João diz que Jesus, quando vier, dentro do tempo dele lá, quando ele vier, ele vos batizará com Espírito e com fogo. Chegou o dia do batismo com o Espírito. Vamos ver o que vai acontecer, ó. E apareceram, Atos 2, versículo 3, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito. Ó, vê que aqui, o mesmo fogo que alguns interpretam como sendo de punição, juízo eterno, julgamento, o fogo aparece aqui para os que são de Deus, para o trigo. Viram-lhe no dia do enchimento do Espírito, do batismo do Espírito, viram línguas repartidas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles que recebeu, que foi cheio, que foi batizado do Espírito. Então não há que dissociar, desassociar e separar. O batismo com o Espírito é o mesmo batismo de fogo. Porque o Espírito de Deus, quando enche, ele gera algo dentro do crente, do cristão, que a Bíblia chama de fogo. E o que é esse fogo? É o ardor, é o zelo, é o queimar, é o prazer. É um sinal externo de que alguém recebeu o batismo ou foi mergulhado cheio do Espírito. O fogo começa a manifestar na vida dele. Que fogo é esse? O ardor, o desejo de viver para Deus, de ser de Deus, de fazer Deus conhecido, de fazer sua obra conhecida, de fazer o seu reino expandir, alcançar mais pessoas. Sem esse fogo, o crente se torna alguém, sem o fogo que queima, que arde, que movimenta, que empurra, que impulsiona, ele se torna acomodado, ele se torna frio, não tem ardor, ele está frio, ele se torna indisposto. Então o fogo tem essa figura. Eu quero trazer outros textos, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 3,19, mostra que o próprio Espírito Santo, né, a pessoa do Espírito Santo, está relacionada com a figura do fogo. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,19, ó. Não apaguem o Espírito Santo. O que você apaga, né? Fogo? Não apague o Espírito Santo. Ou seja, ele veio para fazer. Não o impeça de fazer. Nem você e nem em lugar nenhum na obra de Deus. Deixa ele trabalhar. Deixa ele fazer a obra dele. Ou seja, deixa ele impulsionar a igreja, queimar a igreja, motivar a igreja, movimentar a igreja. A igreja que não tem fogo é aquela igreja que você conhece como igreja, mas que não se move como igreja, não vive como igreja. Não há um testemunho como igreja à luz do modelo de igreja deixado por Deus em Atos dos Apóstolos. Pois bem, então, você vai ver que o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, está relacionada a fogo no Antigo Testamento. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Olha aí, ó, não é fogo de julgamento. Ali não é fogo de punição, é um fogo de arder. O sacerdote tinha que todos os dias, né? Está escrito aí em Levítico, né? Tirar aquela cinza velha, colocar lenha, né? Para que o fogo queimasse. Ele tinha que estar aceso, vivo para Deus, né? Então a própria figura, a própria pessoa do Espírito Santo é relacionada a essa figura do fogo, o castiçal que queimava dentro do tabernáculo. Você vai ver, o fogo tem que arder, sempre tem figura do fogo, né?
Então, não há que se separar. Estou terminando. É uma coisa só. O enchimento do Espírito se dá, acontece como consequência do enchimento do Espírito, por isso que vem depois. E com fogo, porque também vem um fogo. E aí eu deixo um texto aqui, o assunto é amplo, mas eu deixo mais um versículo para você meditar, num conselho, uma exortação que Paulo dá a Timóteo, na segunda carta, versículo 1 e capítulo 1, versículo 6. Olha o que ele vai dizer, ó. Por esta razão, Timóteo, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Olha, ele está dizendo para o Timóteo, que era um jovem perseguido, por ser jovem, carregava uma certa dificuldade de exortar os demais. Por ser jovem, carregava uma certa dificuldade, que Paulo vai falar, tinha um problema no estômago e tanta coisa que queria puxar ele para trás, e Paulo está dizendo, ó, te admoesto que reavives o dom, o chamado dele, né, pastoral, até apostólico. Nós cremos que Timóteo era um apóstolo do Senhor. Pois bem, o que é reavivar? Eu peguei o significado aqui no dicionário de Strong, ó, acender, pôr fogo, inflamar a mente, reavivar, ser fervoroso. Ele está dizendo para Timóteo, reacende isso, seja fervoroso, deixa queimar. O Espírito foi dado a ti, não é um espírito de temor, de covardia, né, de inibição, deixa queimar. Tem até a música, deixa queimar. Então o batismo com o Espírito e com fogo, não fala ali fogo, não tem nada a ver com julgamento, punição, juízo, mas eu sei que isso haverá os desobedientes, né? Mas batismo com fogo fala de ardor, de desejo de fazer, de desejo de ser. O queimar, aquela coisa de não ficar parada, estática, inerte. A obra de Deus, por o povo de Deus viver num mundo que não é de Deus, corrompido, que jaz no maligno, requer fogo no cristão, no crente. Desejo de fazer, força espiritual, vigor, né? Fervor. Ele tem que estar queimando, né? E é assim que Deus quer o seu povo, andando como tocha de fogo. Os próprios anjos são como labareda de fogo, né? Então ele quer o seu povo, seus ministros, os homens de Deus, mulheres de Deus, né? Deus sempre nos cobra isso. A gente vai ficando, a tendência é acomodando. Então ele nos batizou com Espírito e com fogo. Então temos que colocar lenha nova, para que com lenha nova o fogo do Espírito venha queimar em nós e nos motivar, nos impulsionar para fazer a obra de Deus. Então depois que foi batizado com o Espírito Santo, é preciso você ser cheio do fogo de Deus. Amém?